Olá, minha gente, tranquilo com vocês? Estamos aqui na nossa segunda aula, tá? Dando continuidade aos compostos orgânicos, tá? A nossa aula de química orgânica, ok? Espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior, feito os exercícios, tá? Tudo certinho com a gente. Tranquilo, meus amados? Vamos lá, então. Vamos começar. O químico é um cara inteligente. Ele, em vez de ter que estar escrevendo muita coisa, ele sempre vai dar um jeito de escrever alguma coisa de uma forma mais fácil, menos complicada e mais rápida. Ok? Então vamos lá nas fórmulas estrutural. A primeira foi a de Couplet, ou chamada forma estrutural plana, onde você escreve os átomos de carbono, os átomos que possam vir e compor essa molécula, junto das suas ligações. Aqui eu tenho a forma estrutural plana. Com o tempo, daqui a pouco nós desenvolvemos outra forma de escrever, a forma estrutural simplificada, ou chamada fórmula condensada. Observa que, por exemplo, aqui eu tenho um C e um H3. Então aqui, CH3. Aqui eu tenho um C e dois hidrogênios. Um C e dois hidrogênios. Ok? Essa fórmula é diferente dessa, tá? Então, um exemplo de forma estrutural, um exemplo de forma simplificada, ou chamada de condensada. E uma coisa interessante na forma condensada. Se por acaso algum índice se repetir muitas vezes, ele fica entre conchetes. Por exemplo, aqui, se observar quantos CH2 eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4. Então esse CH4 se repete 4 vezes. Em vez de você ficar escrevendo CH2, 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 um monte de CH2, você vai simplesmente colocar o CH3. Esse CH2 ele não aparece 4 vezes, então você vai colocar entre conchetes, depois dos conchetes, o número 4. E a seguir o CH3. Ok? Um outro exemplo de forma estrutural, num composto cíclico. Aqui o ciclo propano, né? E um outro exemplo aqui, de uma forma estrutural plana, o propeno. Tá? Onde você respeita aqui as duplas ligações, as ligações simples. Ok, amados? Então vamos lá. Uma coisa importante. Esses são os elementos mais comuns contidos nos compostos orgânicos, os que vão aparecer com maior quantidade. Serão o carbono, com sua única, o hidrogênio, que ele é monovalente. Você está aqui, diante do do hidrogênio, elemento número 1 da tabela periódica do grupo 1A, ele é monovalente. Todos esses elementos são monovalentes. Possui um elétron na sua camada de valência. O carbono lá do grupo 14 ou 4A, esse aqui, ele é tetravalente, ele possui 4 elétrons na sua última camada. Por isso que ele consegue fazer 4 ligações. No grupo 15 ou 5A, eu estou diante do nitrogênio e fósforos. Esses são trivalentes. Eles conseguem fazer 3 ligações. Ok? O grupo do oxigênio, eu tenho aqui, oxigênio e enxofre. Dado o grupo 16 ou 6A, eles possuem 6 elétrons na camada de valência, então eles conseguem fazer 2 ligações. Ok? Eles são bivalentes. Por isso que o oxigênio sempre faz 2 ligações, e o enxofre também. Nesse lado aqui todo eu tenho os halogênios, grupo 7A ou 17 da tabela periódica, conhecido como formadores de sais. Flúor, cloro, bromo, iodo. Ok? Então eles possuem 7 elétrons em sua última camada. Por eles possuírem 7 elétrons na sua última camada, eles precisam de um elétron para completar o octeto, para ficar com 8. Então eles são monovalentes. Ok, amados? Então essa parte desses compostos, eles vão ser muito repetitivos em química orgânica e a gente vai ficar atento sempre a eles. Outra forma de escrever a química orgânica, eu tenho a fórmula bastão ou fórmula de linhas. É interessante que nessa fórmula bastão ou linha,
Em cada extremidade, esse piloto também já está bem ruinzinho. Em cada extremidade, eu tenho um carbono. Quando eu escrevo desse jeito, eu não preciso mostrar que eu tenho necessidade de botar os carbonos e hidrogênios. Eu sei que o carbono ele é o quê? Tetravalente, ele faz 4 ligações. Então aqui já fica subentendido que eu tenho as minhas ligações todinhas com meus hidrogênios. Ok? Nesse exemplo aqui de baixo também, ó, eu vou ter um carbono em cada extremidade, eu terei um carbono. Aqui, ó, nessa tripla ligação tem um carbono. E aqui, outro carbono. Ok? Tranquilo, meus amados? Fórmula molecular. A fórmula molecular, nessa fórmula vai te dizer a quantidade de elementos que eu tenho nessa molécula. Tá? Exemplo, C3H6O. Aí eu sei que eu vou ter C3. Um exemplo aqui, ó. C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e um oxigênio. Ok? Na primeira, eu tenho aqui, ó. Vou copiar ela aqui maior para a gente poder enxergar. É isso, não é isso? Uma ligação para cá. Em cada ponta, eu tenho um átomo de carbono. Ok? Então, quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha fórmula, 7. Quantos hidrogênios eu tenho? O caso, eu falei que o carbono é tetravalente, então ele faz 4 ligações. Se aqui eu já tenho uma ligação, para 4 faltam quantas? 3. Então eu vou ter, ó, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, ele tem 2 ligações. Para 4 faltam quantas? 2. Ok? Quando analiso esse carbono, ele tem quantas ligações? 1, 2 ligações, 3 ligações. Para 4 faltam quantas? 1. Quando eu analiso esse daqui, ó, ele tem 1, 2. Faltam 2 ligações. Tranquilo? Analisando esse carbono aqui, ó, faltam 2 ligações. E analisando esse aqui, que eu já tenho uma ligação, vai faltar 1, 2, 3. Então, ao todo eu vou ter, ó, 3 hidrogênios, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, com mais 3 aqui, 16. Correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá ok? Então vai ser C7H16. Essa seria a fórmula molecular. Tem esses outros exemplos aí para que vocês em seguida façam em casa com calma. A respeito de algumas ligações, isso aqui a gente vai trabalhar melhor lá para frente, tá? Eu só quero ilustrar aqui para vocês que nas ligações simples eu vou ter sempre ligações sigma. Toda essa ligação simples, isso é uma ligação sigma, isso é uma ligação sigma, isso é uma sigma, isso é uma ligação sigma. Toda ligação simples é uma ligação sigma. Quando eu estou diante de uma ligação dupla, eu estou aqui, ó, dupla,
Perdão, simples, simples e aqui, ó, dupla. Todo um traço de uma ligação é uma ligação sigma. Então aqui eu tenho uma sigma, duas sigmas, três sigmas e esse segundo traço de uma ligação dupla vai ser sempre o que a gente chama de ligação π. Lá na frente a gente estuda um pouco mais sobre isso. O objetivo aqui agora é simplesmente verificar o tipo de ligação, tá? Quando eu tenho aqui, ó, nessa situação aqui, ó, eu tenho uma ligação simples. Se é uma simples, vai ser uma ligação sigma. Aqui eu tenho uma sigma e duas π. Ela é π e a outra é π, tá? Quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho duas ligações π e duas sigma. Ok? Quando eu verifico o ângulo de uma situação angular na ligação tripla, né? Esse ângulo ela vai ser de 180 graus. Mas isso a gente verifica depois, ok? Quando a gente vê um pouco mais sobre geometria molecular. Tranquilo? Então vamos para lá, para o próximo slide. Aqui. A classificação dos carbonos. Meus carbonos eles podem ser classificados em primário, não agora. Eles podem ser classificados em saturados e insaturados, de acordo com o tipo de ligação existente. Ok? Se eu tenho um carbono que eu só tenho ligações sigmas, eu estou diante de um carbono saturado. Todas as ligações já estão saturadas de ligação π. Agora, se eu apresento uma dupla ou tripla ligação, eu estou diante de um carbono insaturado. Ok? Então, resumindo, carbono saturado com ligações sigmas, carbono insaturado com ligações π. Ligações duplas ou ligações triplas. Ok? Classificação dos carbonos na cadeia. Essa parte vocês já gostaram, vocês já viram. Quer saber se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário. Gente, a definição é simples demais. Carbono primário é aquele carbono que está ligado a um outro átomo de carbono. Ponto. Carbono secundário vai ser aquele átomo de carbono que vai estar ligado a dois átomos de carbono. Dois átomos de carbono. Carbono terciário é aquele que vai estar ligado a três outros átomos de carbono. Ok? Então a definição de primário, secundário, terciário e quaternário. Observe aqui, ó. Quando eu verifico esse carbono aqui, esse primeiro carbono aqui, ó, ele está ligado ao quê? A um outro átomo de carbono. Se ele está ligado somente a um outro átomo de carbono, ele é carbono primário. Então esse aqui, ó, vou botar um anzinho aqui, ó, de primário. Analisando esse outro átomo aqui, ó, ele está ligado a dois outros átomos de carbono. Se ele está ligado a dois outros átomos de carbono, aqui, ó, está ligado a um, a outro. Ele está ligado a esse e está ligado a esse. Então, quando eu analiso esse átomo de carbono, ele vai ser o quê? Secundário. Analisando este carbono aqui, ó, esse meio roxinho, eu percebo que ele está ligado a esse e esse de baixo. Ou seja, ele está ligado a três átomos de carbono. Então, tem aqui, ó, se ele está ligado a 3, ele vai ser terciário. Tranquilo? Esse carbono aqui. Analisando esse carbono, ele está ligado somente ao quê? Somente a um outro átomo de carbono. Olha aqui, ó, um outro átomo de carbono. Ele está ligado somente a esse aqui, ó. Se ele está ligado somente a um átomo de carbono, ele vai ser carbono o quê? Primário. É que o piloto já está bem fraquinho. Seguindo, dando continuidade na cadeia carbônica,
Esse aqui está ligado a quantos outros átomos de carbono? Você vê que ele está ligado a 1, a 2, a 3, a 4 átomos de carbono. Se ele está ligado a 4 átomos de carbono, ele é um carbono o quê? Quaternário. Ok? Então esse aqui, ó, quaternário. Esse aqui, ó, quaternário. Esse aqui, primário. Esse terciário. Esse secundário. E esse primário. Ok? Quando eu analiso esse carbono aqui, ó, esse de baixo, ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Somente um. Mas embaixo ele está ligado a um hidrogênio. Beleza, hidrogênio, não é carbono. A regra é clara, ele tem que estar ligado a átomos de carbono. Então, se ele está ligado somente a um átomo de carbono, ele vai ser carbono primário. Ok? Mesma coisa o carbono de cima. Quando eu analiso esse daqui, ó, ele está ligado somente a esse carbono aqui. Se ele está ligado somente a um átomo de carbono, ele é carbono primário. Ok? Olhando, dando continuidade, esse carbono aqui, ele está ligado, analisando esse carbono, ele está ligado a um átomo de carbono. Do lado de cá, está ligado a um nitrogênio. Então, o que me interessa é somente átomos de carbono. Esse carbono é um carbono primário. Ô, professor, e este carbono aqui, ó? Gente, esse carbono aqui, ele não está ligado a nada. E a regra é clara. Carbono primário é aquele que está ligado a um outro átomo de carbono. Tá? Alguns autores consideram isso como carbono nulário. Tá? Mas isso não tem caído em vestibular, não tem caído no Enem. Isso, anos que eu não ouço falar sobre isso. Tá? Mas esse carbono aqui, porque olha só, a regra não é clara, carbono primário não está ligado a 1, carbono secundário não está ligado a 2. Esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Nenhum. Tranquilo, amados? Então, vamos para o que segue. Olha, o cursor lá no outro. Para encerrar essa aula mais curta, você tem as formas estruturais, vão classificar os carbonos indicados. Esses que estão indicados com um pontinho azul. Se você observar, nessa primeira aqui, ó, vamos verificar esse primeiro, vamos tentar ampliar. Isso, tá bom, pode ser esse mesmo. Vamos tentar analisar aqui. Esse carbono aqui, a gente está analisando esse carbono que está com essa pontinha azul. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Fique esperto aí, ó, que isso aqui é oxigênio, não é carbono não, tá? Então ele está ligado somente a quanto? A um outro átomo de carbono. Se ele está ligado a um outro átomo de carbono, ele é carbono primário, ok? Aproveitando o gancho, vamos tentar fazer logo esse outro aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Analisando esse carbono aqui agora. Observe que aqui é o oxigênio. Se você tiver dúvida, observa que ele tem uma dupla ligação aqui, ó. E lembra que o oxigênio, ele é bivalente? Ele vai ser ligado sempre através de duas ligações, tá? Então você observa que esse carbono aqui está ligado a um átomo de carbono e a outro átomo de carbono. Então ele está ligado a dois átomos de carbono. Se ele está ligado a dois átomos de carbono, ele é carbono secundário. Ok, amados? Vamos aproveitar e fazer logo esse aqui, ó. A gente está analisando este carbono aqui, ó. Ô, professor, isso aqui é carbono ou oxigênio? Gente, olha, fique esperto. Esse carbono, isso aqui, ó, é um oxigênio. Ele não tem duas ligações? Se fosse carbono, teria quatro. O oxigênio é bivalente. Então, analisando esse carbono aqui, ó, ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? Do meu lado direito,
ele está ligado a um oxigênio. Do outro lado, ele está ligado a um outro átomo de carbono. Então ele está ligado a um carbono só. Se ele está ligado a um carbono só, ele é carbono primário. Amados, um grande beijo no coração. Aproveitem esse finalzinho, estudem, refaçam seus exercícios, acessem o material da apostila. Acesse o material da apostila, entre no portal, lá você já tem exercícios, tá? Exercícios propostos, videoaulas, todo o material para você poder estudar e dar continuidade aí aos seus estudos. Ok? Se Deus quiser, nos veremos em breve e um grande beijo no coração de vocês, tá?